Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de produção de recursos educacionais para a educação digital. Então, hoje é um dia bem especial, porque eu estou conhecendo no presencial duas pessoas que já trabalham comigo desde o ano passado, se eu não me engano. Na verdade, um deles desde 2020. E eu estou conhecendo hoje junto com vocês aqui. Eu estou muito feliz, é uma grande honra receber o Alfredo e a Nádia. Eles são os meus DIs, tá, gente? Eu vou contar um pouco melhor para vocês o que é tudo isso. Eu vou apresentar primeiro a Nádia aqui, Nádia Rúpio Pirilo, certo? Vou contar. Ela tem experiência de 10 anos na EAD, atuando nos setores público e privado. Atualmente é DI aqui na Univesp, colabora com projetos internos da universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e também projetos com instituições do Estado de São Paulo. É doutoranda em Educação pela USP, desenvolve pesquisas sobre competência midiática na formação de professores. Bom saber, hein, Nádia? Mestra em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, graduada em Comunicação Social pela Unesp, tem experiência nas áreas de educação e comunicação, atuando nos seguintes temas: educação à distância, ambientes virtuais de aprendizagem e design instrucional. Seja bem-vinda, Nádia. Muito obrigada, professora, pelo convite. Prazer. Que bom, muito bom conhecer você, Nádia. Agora vou apresentar o Alfredo. Alfredo fez uma descrição muito interessante. Alfredo Coelho, eu vou ler como você colocou, tá bom? Pode ser? Pode. Sou paulistano e nasci em 64 e sou o último filho de um casal de imigrantes portugueses. Em casa sempre havia livros, muita literatura, que meu pai comprava na banca de jornal. E havia música. Tive sempre boa memória e uma facilidade para associar ideias. Para não ser só o nerd da sala, comecei a tocar violão aos 11 anos. E aos 14, comecei a me expressar compondo canções. Minha graduação foi em filosofia, mas logo no segundo emprego, após a faculdade, fui parar na área de comunicação, como paginador de livros e revistas em uma ONG chamada SED, e que depois se dividiu e deu origem a outras ONGs importantes, como a Ação Educativa e o Instituto Socioambiental. Trabalhei e ainda desenvolvo trabalhos na área editorial como designer gráfico, redator, revisor, tradutor e assistente editorial. No final da década de 90, concluí o mestrado em educação, com uma dissertação que tinha como título Adolescência, Liberdade e Música Popular. Na primeira década desse século, me dediquei um pouco mais ao ensino, como professor no ensino médio e de filosofia e sociologia. E no ensino superior, em disciplinas na área de produção gráfica. Também nessa época, comecei a trabalhar como tutor no ensino superior em cursos EAD. Quando a Univesp surgiu, ainda como um programa dentro da Secretaria de Desenvolvimento, prestei concurso e trabalhei como orientador de disciplina no curso semipresencial de pedagogia, oferecido em parceria com a Unesp. Na formatura desse curso, se deu a criação oficial da Fundação Univesp. Há 8 anos me mudei de São Paulo para uma cidade próxima. Na época, prestei concurso para design instrucional da Univesp e para professor de filosofia no ensino fundamental 1, da rede municipal de Itupeva, onde trabalhei por quase 4 anos, até ser chamado para assumir na Univesp, onde trabalho desde 2018. Muito interessante. Sejam bem-vindos, Nádia e Alfredo. É um grande prazer ter vocês aqui. É uma grande honra conhecer os meus DIs, meus designers, que me acompanham, sabe, que compram as ideias. Sabe, vocês estão aqui porque vocês são umas referências para mim, tá bom? Mas vamos começar a nossa conversa? Olha só, vocês sabem que não tem uma rigidez com essas questões, vocês podem modificar. Conta pra gente como que vocês conheceram essa função, como é que vocês ingressaram como DI, conta essa história. Já trabalharam em outras instituições, já está aqui na apresentação de vocês, mas conta por que vocês ingressaram como DI, procuraram essa função. Eu comecei a atuar como designer instrucional em 2011. Na época, eu não conhecia
a função de DI, era uma coisa bem nova para mim também. Eu me formei em jornalismo, né? E uma empresa do interior de São Paulo que atuava na área de educação e tecnologia abriu vagas para designers instrucionais. E eu me encaixava no perfil da vaga, porque poderia ter formação em licenciatura ou comunicação. E como eu tinha formação em comunicação, eu comecei a estudar o que fazia um designer instrucional. E eu vi que era um profissional que ele atuava nessa parte de educação e tecnologias, com metodologias próprias para a educação à distância. E eu me interessei bastante, comecei a estudar, fiz o processo seletivo. E como eu tinha já alguma experiência com docência, durante a faculdade eu dei aulas no cursinho popular da Unesp, então eu acabei conseguindo a vaga e comecei a atuar como designer instrucional e desde então não parei mais. Ah, que bom, Nádia. E você, Alfredo? Bom, eu trabalhei como tutor, né? Só que não tinha só a função de tutor. Haviam encontros aos sábados, aí a gente fazia um momento presencial com o pessoal no polo. Depois eles começaram a passar para a gente elaborar questões para as provas, para as atividades. Né? Eu acompanhei TCC, isso tudo numa instituição particular aqui de São Paulo, com polos em vários locais. Né? E quando eu entrei para fazer o semipresencial da parceria Unesp-Univesp, né, é que eu ouvi pela primeira vez falar dessa função do DI. Né? E foi também onde eu percebi que, na realidade, num curso à distância, a função do professor, ela acaba sendo, quer dizer, que a gente estava acostumado no presencial com uma única pessoa, né, que ela acaba sendo fragmentada em diversas funções diferentes. Né? E foi ali, né, e aí, vamos dizer assim, eu nunca tinha trabalhado especificamente como DI, mas quando surgiu o concurso, eu fiquei entre fazer, né, entre concorrer para design gráfico e design instrucional. Falei, vou tentar design instrucional, né? Até porque se eu tivesse pego design gráfico, a minha área realmente é muito mais de produção editorial, gráfica, papel, né? E aqui a gente trabalha muito mais, o design gráfico aqui trabalha muito mais com as mídias, e que é uma parte que na realidade eu não saberia tanto, né? Mas a gente aprenderia se fosse o caso. Claro, a gente aprende o tempo todo, né? Sem dúvida. Hoje a gente é colega na equipe de design instrucional da Univesp. Temos também outras pessoas na equipe e é uma equipe que atua junto com outras, né, com a equipe de arte, com a equipe de montagem do AVA, para a produção de material didático da Univesp. E falando da equipe, né, quer dizer, interessante, mas assim, é que, na verdade, a função do designer, qualquer que seja a área onde ele entra, é necessariamente um trabalho de equipe. Mas assim, você não tem a pessoa que trabalha sozinha, que resolve sozinha, porque você lida com N tipos diferentes de conhecimento e que você não domina tudo. Né? Então, necessariamente, é um trabalho de equipe e a gente deu a sorte de conseguir montar uma equipe bem interessante que assim, está sempre o tempo todo em interação, um cobrindo o outro também, quando necessário. Né? Isso é muito, muito bom. Muito bom. Que ótimo. Quais são, gente, os saberes e competências necessários a essa atuação de design? O DI ele precisa ter conhecimentos pedagógicos, conhecimentos metodológicos da educação à distância, conhecimentos tecnológicos, porque a gente lida com educação digital, né? Mediação tecnológica. E então são vários conhecimentos que a gente precisa ter para ajudar os docentes que elaboram disciplinas, porque a gente tem muitos casos de docentes que vêm do presencial, estão acostumados com o ensino presencial, e quando eles chegam na EAD, né, na educação à distância, eles percebem que a estrutura é diferente, as metodologias são diferentes,
as atividades, o planejamento é outro. Então, nós atuamos nessa parte de orientação dos professores, de planejamento, de concepção didática dos materiais, pensando no nosso público, né? No aluno que vai receber esse material, na melhor forma de produzir esses conteúdos para os alunos. Precisa ter um conhecimento também de comunicação, né? Quer dizer, o conhecimento pedagógico e o conhecimento de comunicação, acho que os dois acabam andando muito, né? Muito próximos, são muito necessários, né? Porque aquilo que a gente acaba fazendo é exatamente o trabalho de fazer com que o conteúdo que um determinado professor tem para passar, que ele seja passado da melhor forma possível, né? Vocês conseguem melhorar muito as nossas ideias. Sim, às vezes o professor ele tem uma vontade de fazer um recurso didático, um jogo, por exemplo, mas ele não sabe exatamente como roteirizar ou como materializar esse jogo, né? Então, o DI ele entra para entender a ideia, entender o conteúdo, descrever de uma forma que a equipe de arte, o ilustrador, o programador, ele consiga materializar esse conteúdo. Então, a gente faz quase que um meio de campo, né, Alfredo? A gente ouve o docente, a gente conversa com a equipe de arte e sempre pensando, claro, no aluno, que é quem vai receber esse material. Perfeito. Ótimo. Há distinção entre o planejamento, disponibilização e avaliação de um curso voltado à formação de professores em relação a outros cursos? Se vocês acham que há uma diferença, quais seriam? E o que o público da licenciatura difere dos demais? Porque a gente está falando com um grupo de professores, gestores, o campo da educação. É só para a gente ter uma ideia da percepção de vocês, porque aqui na Univesp vocês não trabalham apenas com o grupo da educação, né? Não apenas com formação de professores, não é? Sim, a Univesp tem vários cursos de graduação, né, em diferentes áreas. Então, a gente tem engenharia, tem ciência de dados, tem as licenciaturas. Então, são públicos diferentes e com necessidades de aprendizagem diferentes também. Então, a gente precisa ficar atento a isso. A gente já fez alguns estudos dentro da Univesp sobre o perfil e sobre o perfil dos alunos e o perfil das disciplinas para atender a esses alunos. E o que a gente percebe, por exemplo, é que os alunos de engenharia, eles precisam e eles gostam muito de videoaulas e de materiais com resolução passo a passo, porque para eles é muito importante eles entenderem a etapa que o professor apresenta, né? Como que o professor resolve exercícios. Então, eles têm muita lista de exercícios também para resolver. Agora, os alunos mais da área de humanas, né? Já tem outros, então eles gostam muito de debates, eles gostam muito de conversas, de videoaulas que pareçam documentários, porque é importante para eles também ter essa visão do dia a dia, da escola, né? Então a gente tenta diversificar pensando nessas questões. O aluno, assim, do curso de licenciatura, né, queira ou não queira, vai olhar uma coisa que, vamos dizer assim, outro curso não olha, que é a própria parte pedagógica do curso, né? Entendeu? E vai ser muito mais, acaba sendo um pouco mais crítico com relação, vamos dizer assim, à aplicação dos conceitos pedagógicos, né, se eles estão sendo aplicados ali no próprio curso, né? Nesse ponto, um aluno talvez em engenharia não vai se preocupar tanto com isso, né? Com essa questão, né? Ótimo, pessoal. A gente vai dar uma pausa agora, porque a gente está dividindo essa nossa conversa em 2 momentos. Daqui a pouco a gente volta com uma outra videoaula, onde tem umas perguntas direcionadas a cada um deles. Tá bom, pessoal? A gente se vê na próxima videoaula.